Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, novamente ao vivo, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, para mais um ano levando a você o noticiário da economia de todo dia. Sob pressão do aumento dos gastos públicos e também por manter as contas do governo em dia, o ministro da Fazenda diz que a discussão da regra de ouro que impede que se faça novas dívidas para pagar gastos correntes não é adequada para o momento. Nas contas do dia a dia, o consumidor recebe a notícia de que a Petrobras vai reduzir o preço do diesel e da gasolina a partir de amanhã. Temor de dívida? Esse mesmo consumidor também disse em pesquisa que olha bem para o preço antes de comprar e que a crise de 2017 não permitiu fazer economias. Ano novo, vida nova. Os micro e pequenos empresários estão otimistas com 2018. A perspectiva principal é de retomada do ambiente de negócios. O cenário econômico, ao vivo, está no ar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a discussão sobre a regra de ouro, pela qual o governo não pode emitir dívida em montante superior aos investimentos, sobretudo para pagar gastos correntes, ou seja, pagar salários, pagar as dívidas do governo do dia a dia, não é adequada. Essa discussão não é adequada para este momento. O governo tem estado sob forte pressão fiscal, dado o descompasso entre o que arrecada e o quanto gasta. Como os gastos têm crescido, e neste caso a Previdência é quem puxa os gastos para cima também, e o país passou recentemente pela crise que diminuiu a arrecadação, nós estamos recuperando a economia desde 2017, ou seja, o tamanho do endividamento público só fez ficar maior. A regra de ouro do orçamento proíbe que o governo gaste mais emitindo dívida para pagar esses gastos correntes, como o pagamento de aposentadorias e salários, que são obrigatórios e estabelecidos por lei. O ministro Henrique Meirelles insiste que, embora o problema exista e possa ser um impeditivo fiscal para este e para os próximos governos, por hora o governo não vai mexer na regra de ouro. A Mariana Jungmann está em Brasília e nos conta detalhes. Mariana, boa noite, bem-vinda, feliz ano novo, hein? Boa noite, Piotto. Feliz ano novo para você também, para todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, Piotto, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e também o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, os dois concederam uma entrevista coletiva hoje para dizer que a orientação, inclusive, do presidente Michel Temer é que não é adequado, como você disse, mexer nessa regra de ouro neste momento. Apesar disso, Piotto, os dois admitiram a dificuldade que o governo vem enfrentando em obedecer a essa regra de ouro e a perspectiva de que essa dificuldade se mantenha nos próximos anos em razão aí do aumento das despesas de custeio, especialmente com relação à Previdência Social. E aí o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, inclusive disse que com relação a 2018 está tudo certo, está tudo sob controle, mas em relação a 2019, e aí a gente lembra que o orçamento de 2019 é feito agora, em 2018, há uma perspectiva de que o governo não consiga se enquadrar dentro dessa regra da ordem de 150 a 200 bilhões de reais, fique fora aí do enquadramento dessa regra de ouro. Então, por isso, o ministro Henrique Meirelles disse que eles estão buscando, estudando formas de promover ajustes aí, outras formas de ajustes que permitam obedecer à regra de ouro ou, eventualmente, inclusive, mudá-la pensando no futuro. Os ministros também explicaram que uma eventual mudança na regra de ouro não significaria necessariamente um aumento de gastos por parte do governo, porque há já a PEC do teto de gastos que limita ali as possibilidades de gastos do governo. Mas eles vêm enfrentando, então, esse problema com o aumento das despesas de custeio e benefícios da Previdência Social, por exemplo, não podem ser cortados, então não há como controlar aí esses gastos de custeio. Então, o governo estuda outras formas de ajustar e promover ajustes para conseguir obedecer essa regra de ouro, viu, Piotto? Muito obrigado, Mariana. Bom, 3 coisas rápidas aí sobre o que Mariana nos trouxe. Não dá para mexer no valor da aposentadoria, está estabelecido em lei. O sujeito se aposenta, está ali, esse gasto é intocável. Daí
A segunda coisa, por isso que o governo insiste na necessidade de uma reforma da Previdência para que gastos futuros não sejam um problema ainda maior do ponto de vista fiscal, porque a população envelhece mais e isso é um avanço dentro da sociedade, as pessoas poderem envelhecer, ou seja, elas estão vivendo mais, só que as contas não conseguem pagar isso no longo prazo. Daí a questão de solvência fiscal do governo. Parece um palavrão, solvência fiscal do governo, mas isso quer dizer exatamente o seguinte: o que arrecada consegue pagar o que precisa pagar, o que deve pagar, ou seja, o que está estabelecido em lei e, claro, com a ideia também de que sobre dinheiro para o governo para fazer investimento. Há coisas que só governos vão investir. Isso é igual no mundo todo. Se o governo não tem capacidade de investimento, ele fica refém de que a iniciativa privada tome, por exemplo, decisões estratégicas que normalmente de desenvolvimento do país no longo prazo. Normalmente são governos que fazem isso. Difícil ver a iniciativa privada investindo, por exemplo, em fazer um aeroporto onde o governo acha que precisa desenvolver aquela região, porque naquele primeiro momento não vai ter tanto movimento, não vai ter tanto lucro. A iniciativa privada nunca chega no primeiro momento, é raro isso acontecer. Daí o governo precisa ter condições de fazer investimento. E a terceira coisa importante, então, se em 2018 a situação ainda é controlável, o problema seria em 2019, a partir de 2019. Este é um ano eleitoral, ou seja, o próximo presidente pode assumir com uma dificuldade fiscal impossível de ser lidada logo no primeiro ano do governo. Ou seja, daí a necessidade das reformas de, primeiro, melhorar a condição econômica do país para ter mais arrecadação e um gasto menor, sobretudo nos gastos fixos, que são, por exemplo, os da Previdência. A Petrobras anunciou hoje a redução de preços do diesel e da gasolina a partir de amanhã. Neste ano, nós experimentamos uma nova política de preços dos combustíveis com a qual não estávamos acostumados, que sofreu altas e baixas de acordo com a cotação do câmbio, do petróleo, ou seja, mas deixou a política de preço da Petrobras mais transparente, o que ajudou a melhorar a imagem da gestão da empresa, que passou por vários problemas nos últimos tempos. Hoje a empresa anunciou essa redução, o repórter Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, tem os detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, uma boa notícia nesse início de 2018. Mais uma redução no preço do diesel e da gasolina. A partir de amanhã, nas refinarias da Petrobras, o diesel tem uma redução de 0,2% no preço do litro e a gasolina de 1,6%. Na semana passada, aconteceram outras reduções. No total, o diesel caiu 2% e a gasolina 3,5%. Com isso, desde a virada do ano, a gasolina acumula uma queda de 5,1% e o diesel de 2,2%. Uma boa notícia, os combustíveis ficando mais baratos, já que no ano passado eles subiram bastante, acabaram pressionando a inflação e o consumidor reclamou bastante do preço dos combustíveis. Mas lembrando que essa redução acontece nas refinarias. Cada posto de gasolina, devido à livre concorrência, pode estabelecer o preço que achar melhor. Portanto, antes de abastecer, é bom dar aquela pesquisada para ver quem também está reduzindo e dar preferência para quem oferecer uma gasolina e um diesel com preço melhor, Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, só um detalhe, eu falei neste ano nós nos acostumamos, nós tivemos uma nova política de preço, claro, eu estou me referindo ainda a 2017, durante o ano de 2017, que é essa nova política de preços que o Maurício trouxe durante todo o ano aqui, com informações detalhadas sobre a Petrobras, foi em 2017 que a Petrobras adicionou esse novo estilo de decidir o preço do combustível de acordo com a avaliação do barril do petróleo no mercado internacional. Ou seja, há uma política transparente, sobe e desce com mais frequência do que ocorria em tempos atrás. Mas agora estamos em 2018, feliz ano novo também para o Maurício, que esteve conosco em 2017 todo. E o índice de confiança das micro e pequenas empresas cresceu em dezembro e fechou o ano no campo do otimismo. O indicador mostra ainda que 2018 deve consolidar um ambiente propício para os negócios. A pesquisa é do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A Vanessa Casalino está na redação em São Paulo e tem as informações no detalhe. Vanessa, boa noite, bom ano para todos nós. Nos conte os detalhes, por gentileza. Oi, Piotr, obrigado. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Feliz ano novo para você, para todo mundo que está com a gente. O índice de confiança dos micro e pequenos empresários chegou aos 51,1 pontos em dezembro, uma alta de 2,2 pontos na comparação com dezembro de 2016. Com isso, ainda que por pouco, é a primeira vez desde 2015 que o indicador encerra o ano acima do nível neutro de 50 pontos.
Isso significa que um sentimento positivo está predominando entre os empresários. Esse indicador do SPC Brasil é composto pelo Índice de Condições Gerais e pelo Índice de Expectativas, que medem a percepção dos empresários sobre os 6 meses passados e também para os 6 meses futuros. O indicador de condições gerais teve uma alta expressiva, passou de 32,8 pontos em dezembro de 2016 para 40 pontos em dezembro do ano passado. Mas apesar desse crescimento, que marca uma interrupção na trajetória de piora, ele continua abaixo do nível neutro de 50 pontos. E isso significa que os empresários não veem os últimos 6 meses de forma favorável. Já o indicador de expectativas caiu. Foram 60,9 pontos em dezembro de 2016 e 59 em dezembro de 2017. E os empresários estão mais otimistas com o próprio negócio, 52% deles, do que com a economia em geral, 37% nesse caso. Para o SPC Brasil, a melhora no índice de confiança da micro e pequena empresa, ainda que discreta, reflete a lenta recuperação da economia nos últimos meses, o que proporciona um ambiente mais favorável para os negócios em 2018. Mas ainda segundo o SPC, para que esse cenário se consolide, é preciso que a agenda de reformas prossiga junto com a queda do desemprego, que exerce forte influência sobre o consumo e a produção, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. De novo, a história das reformas. Sem reformas, o país tem problemas sérios agora em 2018 e também em 2019. Essa eleição tem que ser marcada pela honestidade intelectual dos candidatos. Precisam dizer exatamente, os números estão todos expostos aí, sobretudo da economia, se a gente quiser fazer uma retomada a longo prazo da economia e da vida brasileira. E uma pesquisa do Banco Central, em parceria com a Serasa Experian e também o Ibope, mostram que a maioria dos brasileiros pensa com cuidado se poderá pagar pelo produto ou serviço que pretendem comprar. Pensa muito tempo antes de comprar. Outros 69%, ou seja, também maioria absoluta, dizem que não conseguiram poupar nada do que receberam como renda no último ano, agora em 2017. E um detalhe, também chama atenção. Apenas 18% dos brasileiros responderam corretamente sobre o tema juros compostos de financiamentos que fazem, por exemplo. O que é um juro composto? Vamos ver alguns resultados da pesquisa e explicar mais sobre o assunto juros compostos, porque isso faz diferença na vida de todo mundo. Vamos lá. Primeiro detalhe é isso aí, olha, 72% dos brasileiros pensam com cuidado se poderão pagar. Ao mesmo tempo, nós temos ali 64% dizem que pagam suas contas em dia, ou seja, estão preocupados com o pagamento das contas em dia. Ou seja, pensa antes de comprar e quer pagar tudo em dia. Nos dois casos, estamos falando de maioria absoluta, acima de 60%. Vamos lá. O segundo dado da pesquisa tem ali, ó, o comportamento dos brasileiros. 69% não conseguiram poupar nos últimos 12 meses. 50% dos pesquisados, as despesas foram maiores do que a renda, ou seja, tiveram problema em pagar as coisas porque tiveram que fazer algum empréstimo, e 56% não fazem orçamento doméstico ou familiar. Vamos pegar um pouquinho para analisar esses casos. Vamos voltar só naquela tela para a gente entender. A maioria tem um problema para economizar porque nós estamos voltando. Olha, 2015 foi um ano de recessão, 2016 foi um ano de recessão, 2014 não foi nenhuma maravilha e 2017 foi um ano de recuperação econômica. Ou seja, não dá para economizar ganhando juro no banco baixo se ele tem uma dívida muito maior no cartão de crédito. A gente falou isso durante 2017 todinho. Então nós temos exatamente essa situação. Vamos agora para uma terceira tela, que a gente tem que mostrar exatamente um outro caso aqui. Vamos lá? Qual é a terceira tela? Está ali, olha, 27%, falando um pouquinho de gênero agora, 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa, já os homens que gerem sozinhos as despesas são 45%. E 34% dos homens pouparam parte da renda nos últimos 12 meses, ou seja, um terço ali da população toda. 27% das mulheres também disseram que conseguiram. Ou seja, nós temos ali uma similaridade com relação à tentativa de poupar. Mas a maioria absoluta disse na pesquisa também que não conseguiu poupar nada. Agora tem um outro detalhe, vamos ver essa outra tela porque ela chama bastante atenção aqui, um detalhe importante. A maioria disse, por exemplo, a maioria não sabe explicar exatamente o que são juros compostos. Só 18% responderam corretamente sobre juros compostos. Aí eu fiz o seguinte, nós fizemos aqui, preparamos um exemplo para entender o que é juro composto. Porque normalmente, se você fizer uma conta simples, você pagou durante o ano passado uma média de 14% ou 15% no cartão de crédito mensal, como é que o cartão de crédito tinha mais de 300%, 400% ao ano de juros?
Se você somar vezes 10, por exemplo, 15%, dá 150, mais 2 meses, 12 dá 100 e quanto? 150, 180. 180% de juro fixo, só que é juro sobre juro, juro composto é juro sobre juro. Então vamos pegar um exemplo que eu fiz ali, olha, se a gente tem, se você tem uma dívida de R$1.000 e você paga, por exemplo, 10% de juro ao mês, depois de 30 dias, claro, se você não pagar essa dívida, ela vai para R$1.000,100. 10% de R$1.000, R$100. Depois de 30 dias, R$1.100. Mas depois de 60 dias, a dívida não é 1.200. Por mais que seja 10% ao mês, então seria 20% sobre 1.000, o que seria R$1.200. Não, é 1.210. Sabe por quê? Porque são 10% sobre 1.100. Isso é juro composto. E no próximo mês, se você não pagar a dívida, são mais 10% sobre exatamente 1.210. O que vai fazer uma conta muito maior, ou seja, a forma como a dívida evolui com juros compostos é extremamente agressiva. Por isso que se tem contas aí que se tornam impagáveis, que o juro do cartão já é alto, nós estamos falando de 14%, 15% no ano passado em média, você soma isso por 12 meses, apesar da nova regra do Banco Central, que o banco tem que fornecer ali uma taxa melhor, mas se o sujeito não conseguir pagar, os juros compostos continuam fazendo com que você tenha uma dívida cada vez mais impagável. Se a maior parte dos brasileiros entender exatamente o que são juros compostos, a gente vai mudar a relação de consumo desse país. Boa parte das lojas vende, por exemplo, um móvel e diz assim, você só paga X por mês. Se você fizer a conta daquilo, são o quê? 20 prestações, 20 vezes X, você vai ver exatamente o valor do produto. E esse valor do produto acaba não compensando, a menos que você tenha uma necessidade. Os economistas dizem que essas lojas vendem dinheiro, elas não vendem o produto. O produto é quase um brinde, porque o que elas estão vendendo são exatamente esse juro exorbitante em cima do produto. Do financiamento, do empréstimo que você faz ali para poder pagar. Quando você abre um crediário, por exemplo. Bom, daqui a pouco nós voltamos com os números do Ibovespa, nesta segunda-feira, da primeira semana que será cheia agora, 2018. Em instantes a gente volta também para conversar com o economista Luiz Machado sobre as expectativas da economia agora para 2018, até já. Já de volta com o cenário econômico, aqui do estúdio do Centro de Operações da Bolsa, e para ver como fechou o mercado hoje, nesta segunda-feira, que nós temos uma semana cheia agora, semana inteira, dias úteis nessa semana, a primeira semana inteira de dias úteis em 2018. Vamos ao Ibovespa, que continua em alta, aliás, teve uma surpresa no final do ano passado, o Ibovespa subiu bastante, hoje também uma alta de 0,39% a 79.378 pontos. O mercado financeiro está otimista. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar. O dólar comercial hoje uma alta também de 0,12% a R$ 3,23. Estava bem mais alto no final do ano passado, houve um recuo, mas hoje uma pequena alta. Bom, hoje o boletim Focus do Banco Central, com expectativas da economia, mostra uma certa oscilação bem pequena de redução de inflação do PIB para 2018 e uma oscilação positiva com um crescimento maior da produção industrial. Mas é tudo muito pequeno, é na segunda casa depois da vírgula. O fato é o que esperar de 2018. O economista Luiz Machado está conosco. Machado, boa noite. Boa noite. Bem-vindo, feliz ano novo. Para nós todos. Você nos atendeu em 2017, já te chamei para o primeiro programa ao vivo de 2018. Esse foi o meu presente de Natal atrasado. Machado, eu vou te perguntar sobre perspectivas da economia, mas eu preciso falar primeiro da regra de ouro. O governo está sob duas pressões. Primeiro, não mexer numa política fiscal que tenta ser austera ao máximo, apesar de um drama gigantesco, mas tem aumento de custo e essa negativa do Congresso, as demoras em votar reforma, porque ainda estão falando de solvência para longo prazo. Hoje o ministro disse que não, que é uma decisão do presidente não mexer na regra de ouro. Se mexer, traz problema de perspectiva de futuro para o país? Qual é a sua visão? Traz problema, mas eu acho que, como você falou, nós estamos numa encruzilhada. Eu acho que nós temos 3 datas que são fundamentais agora, nesse início de ano. A primeira, 24 de janeiro. Julgamento do sim, 24 de janeiro. A segunda, em fevereiro... Na Justiça Federal, lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. A segunda, em fevereiro, e a terceira, em março. A segunda tem a ver com a provável votação da reforma da Previdência, que eu acho que, para mim, é o grande X da questão. E a terceira é em março, que é a última data para mudança de partido dos candidatos para a eleição do ano que vem. Aí nós vamos ter um quadro claro do que vai ser o ano no Brasil.
Até essas 3 definições serem tomadas... Está falando do primeiro trimestre, então, é isso? Estou falando. O primeiro trimestre, quer dizer, nós vamos andar o primeiro semestre, a situação é de otimismo relativamente grande, você viu os números aí do comércio, a própria construção civil que andou meio devagar, está aí com uma expectativa boa, a produção industrial crescendo, o final do ano foi positivo, a confiança aumentou, o Natal foi bom, mas eu acho que tudo isso vai depender dessas 3 decisões. Dependendo do que acontecer nessas 3, principalmente na segunda, isso pode pôr tudo por água abaixo. A segunda, você está falando que é a votação da reforma. A votação da reforma. Então vamos lá, as 3 coisas da votação do recurso Lula. Do presidente Lula. Se ele vai poder ou não ser presidente, porque a política vai continuar influenciando a economia durante o ano todo. Uma situação é com o Lula participando, outra sem o Lula participando. Porque a clareza aí, se o Lula participar da eleição, evidentemente isso decorre toda uma campanha, nós estamos falando só dele poder participar ou não, é que se vê o que foi de responsável na economia nos últimos anos. Sim, sem dúvida nenhuma. É isso que ele carrega. A associação dele com a possibilidade de concorrer, ele está carregando toda essa perspectiva negativa. Na nossa opinião, sim, mas tem muito brasileiro que pensa diferente. Tá ótimo. Mas é isso que eu estou colocando. A economia está levando. Tá bom. Isso que eu estou colocando. A segunda coisa, claro, é a reforma da Previdência, que poderia ter sido votada em dezembro. Esse adiamento já preocupa. E se ela não for aprovada, eu digo, todo esse otimismo vai por água abaixo. O mercado passa a encarar de outra forma. E a terceira? É a questão da filiação partidária. Da filiação partidária. Porque aí nós vamos ter claramente quais vão ser as condições, quais vão ser as regras e como é que vai andar a campanha, que vai influenciar muito a política ao longo do ano. Mas a própria decisão do governo agora de deixar muito explícita essa questão das contas públicas, essa história de ter que mexer ou não na regra de ouro, isso já não é um aditivo que pressiona também os parlamentares a olhar com frieza para os números? E eu acho na votação da reforma da eu acho que está acontecendo, que demorou para o governo fazer ver a importância dessas reformas. Isso está acontecendo. Eu vejo que fora de Brasília, onde você tem lá uma concentração muito grande das aposentadorias especiais, até os sindicatos já estão reduzindo a pressão, porque eles perceberam que é inevitável. Tá? Então, eu acho que a coisa vem andando. Demorou muito, isso devia ter acontecido lá atrás. O jogo da comunicação o governo perdeu durante muito tempo. Agora ele passou a fazer certo e eu acho que isso é importante. Isso me anima para esperar essa decisão de fevereiro. O governo normalmente tem problema de comunicação porque uma coisa é comunicação governamental, outra coisa é estrutura partidária que dá apoio para quem estava no poder. Foi o que aconteceu com Lula, não era comunicação eficiente. Era uma estrutura partidária que era gigantesca até então e que dizia sim para qualquer coisa que vinha do Palácio Planalto. Mas governos têm problema para se comunicar porque os números são evidentes, são muito óbvios, não é? Existe o problema da chegada ao poder do Temer muito contestada, né? Quer dizer, se ela é ou não uma chegada legítima. E isso teve influência. Como você falou, o pessoal que foi apeado do poder usou eficientemente a propaganda para combater tudo isso. E eles conseguiram durante muito tempo fazer com que o governo perdesse essa batalha. Isso tudo com o Supremo decidindo lentamente Sim. cada decisão, seguindo regiamente a Constituição. Incrível, né? Impressionante. O que é contra-propaganda, né? O que é contra-propaganda. Agora, olhando para os números, levando-se em conta, claro, você colocou três questões aí que precisam ser resolvidas. Mas o mundo não acaba em 2018, o Brasil não acaba. Essa percepção de que não adianta resolver o problema esse ano, que eu preciso pensar em 2019, em 2020, 2021, 2022, em 2058, em 2100, não sei o quê, esse tipo de coisa começa a chegar, digamos, memória de longo prazo, ou melhor, perspectiva de longo prazo na média brasileira? Ainda já se pensa no longo prazo? Ainda muito devagar, né? Eu sei que se mete muito o pau nos militares, mas é uma das poucas instituições que sempre pensou o Brasil a longo prazo. Eles pensam com estratégia de longo prazo, isso é natural, inerente ao militar. Exatamente. Quer dizer, qual foi o último plano econômico que a gente pode falar de verdade? Foi o segundo PND. Está na época do Reis Veloso ainda. Depois, o Brasil tem se caracterizado por políticas econômicas de puxadinho. Dá um problema aqui, cobre, dá um problema ali, cobre, dá um problema aqui. E por isso explica em grande parte esse stop and go. Quer dizer, parece que vai, mas não vai. Parece que vai, mas não vai. Ou voo de galinha, como muitos economistas estão falando. Enquanto a gente não... Quer dizer, nós conseguimos uma coisa fantástica, que foi a estabilidade da economia. Sim. A partir da estabilidade, de uma certa estabilidade política que nós temos, as instituições funcionam no Brasil, apesar de todos os problemas, nós teríamos as bases para ter já uma ação mais de planejamento de longo prazo. Isso está faltando porque as coisas são muito pensadas em cima do calendário eleitoral. Que temos uma nova eleição agora,
E que acho que agora é a hora do eleitor pensar a longo prazo, né? Sem dúvida nenhuma. Não adianta ficar esperando só o governo, o eleitor precisa tomar. E não tem atalho, né? Não tem atalho. Machado, obrigado. Feliz ano novo, hein? Que seja feliz mesmo. Obrigado. Luiz Machado, economista, conversou conosco. O cenário econômico termina aqui. Na sequência, você tem os Corredores do Poder, diretamente de Brasília. O cenário econômico aqui de São Paulo já acabou. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Feliz ano novo para você que nos acompanhou o ano passado, vai nos acompanhar agora durante todo esse ano. Seja sempre bem-vindo. Até amanhã.